Pedimos ao Senhor a oportunidade de auxiliar em seu nome, porque é em teu nome, pelo teu amor e pela luz que nos envolve, que aprendemos a amar também. O Senhor, o Divino Mestre, que nos ensinou e ensina os passos para a eternidade. Como nosso Mestre, queremos ser aprendizes fiéis e te agradecemos a oportunidade de nos auxiliar a auxiliar o próximo. Pedimos por todas as pessoas necessitadas, doentes, internadas, tanto mais aqueles associados ao nosso pensamento, os nossos parentes, a Dona Aurélia Vaioc em especial, para a Rosa, que estão com alguns problemas de ordem física, para todos nós que temos alguma infecção, alguma morbidade, pedimos o auxílio para a nossa melhora de todos aqueles que estão envolvidos conosco. Pedimos também, Senhor, a proteção para os nossos estudos e te agradecemos a oportunidade de estudar a tua doutrina. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Nós paramos na questão 425 do Livro dos Espíritos. Todos estão vendo a tela em tamanho adequado. O sonambulismo, né? O sonambulismo. Vamos começar agora. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só parar, falar conosco que a gente recomeça. Explica se for possível, explica. Se não for possível explicar, procuramos as respostas, tá? Questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? O sonambulismo, ele falou natural, Allan Kardec, porque tem o sonambulismo induzido. O Kardec foi um estudante do magnetismo animal e vários, até cientistas que deixaram o nome, né, com as descobertas da ciência comum, estudaram também. O magnetismo animal, o magnetizador exerce uma influência através de um fluido chamado de fluido magnético, segundo eles na época, que fazia com que a pessoa entrasse em estado de sonambulismo, que é uma espécie de hipnose. Esse aí, então, o hipnotizador coloca a pessoa em sonambulismo artificial ou induzido, tá? E o sonambulismo natural é aquele que a pessoa é sonâmbula, ela, à noite ela acorda, ela fala algumas coisas. Tem vários níveis, a pessoa só fala, fica deitada, algumas levantam e não falam. Algumas levantam, vão para a cozinha, fazem café, no outro dia de manhã o café está pronto, mas está frio. Alguns levantam, andam, você conversa, faz perguntas, responde. Outras vezes, sonambulismo induzido por via indireta pelos encarnados, nas reuniões mediúnicas, o indivíduo entra em estado sonambúlico e ele responde as perguntas das pessoas diretamente ou assessorado por algum espírito. No livro dos médiuns, a gente estuda em mais detalhes o sonambulismo. É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o indivíduo ele é capaz de responder às perguntas com a visão espiritual. Ele enxerga espírito à volta dele, e, evidentemente isso é controlado pelo espírito que toma conta do sonâmbulo, um bom espírito, obviamente. Muito perigoso o sonambulismo se houver processo obsessivo associado. E aí ele vai respondendo as perguntas com a visão de espírito, com lembrança do passado, ele consegue ali visitar uma outra pessoa e responder sobre ela. Você pode perguntar para essa pessoa que está dormindo como está a sua tia em tal lugar, a tantos quilômetros de distância,
Ele é capaz de ir lá buscar informação e trazer informação na velocidade do pensamento. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, aí nós vamos falar em letargia, né? Lembra que existe essa diferença? Deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Significa que é como que ele sai do corpo e controla o seu próprio corpo à distância, tendo a visão espiritual. Isso é quando acontece fora do sono, chama-se desdobramento. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência total, quer das existências anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiverem no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Algum questionamento sobre sonambulismo? Ô, Thales, seria a mesma coisa do que aquelas regressão que fazem? Na regressão, eles hipnotizam a pessoa para fazer. É um sonambulismo induzido. Então, na regressão seria um sonambulismo, porém induzido para responder como pela voz do espírito, é isso? Isso. Só que, algumas vezes, no sonambulismo... Boa noite, dona Beth. No sonambulismo Boa induzido, noite. o, quando ele não é de forma séria, os obsessores se aproximam e eles conduzem o processo. Então, raramente as pessoas se lembram do que é verdade. E aquilo é contado muitas vezes para ele. Então, a pessoa não lembra, aí a quem fez o processo fala, olha, você foi isso, foi aquilo, mas nem sempre, ou a maioria das vezes, nem é verdade. Né? Eu fiz uma brincadeira que todo mundo que foi fazer regressão para poder buscar o que foi no passado, todo mundo foi nobre, não tinha tanto nobre, a maioria era servo no passado, mas não voltou um empregado, um servo, um vassalo, só voltou dama da corte, princesa, príncipes, essas coisas, cavaleiros, né? Enquanto que a maioria da população é a população pobre, em situações de servidão, em situações de pobreza. É verdade. O Thales, e como fala essa parte, se acordar o sonâmbulo? Isso é uma questão de mais crença popular, né? Que o espírito não volta. Porque existe um abalo, realmente, na pessoa que está no estado de sonambulismo, o retorno do espírito ao corpo. Seria como se a gente tivesse em sono profundo, um barulho muito grande acontecesse. A gente acorda meio atordoado, né? Mas seria o mesmo raciocínio, a mesma ideia. Mas não chega a morrer, não. Nem a alma não voltar para o corpo. Obrigado. Disponha.
O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com só a diferença de ser provocado. Então, ele chamou de magnético, a gente chamou aqui de induzido artificial. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Então, ele já se conhecia isso, né? Um fluido que o magnetizador emite, o passista emite, o hipnotizador emite. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Aqui cabe a gente raciocinar com o seguinte: a época que isso foi escrito foi 1857. Por volta de 1865, nasce uma teoria do magnetismo e eletricidade, considerada a teoria mais aceita sobre magnetismo, que foi Maxwell que fez essa teoria. Maxwell foi um grande físico que fez, é muito interessante, ele utilizou uma maneira bastante criativa de fazer cálculos sobre o magnetismo. O magnetismo que eu estou falando é o magnetismo desse do ímã, né? Magnetismo natural do ímã, não é esse magnetismo animal que nós estamos falando, não. James Clerk Maxwell que fez isso. O ano que o Maxwell fez isso, que lançou a teoria dele, as equações sobre magnetismo, foi 1861, 4 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, né, em 1962. Depois que ele publicou isso, o pessoal não entendeu direito. As equações eram complicadas, eram situações, equações de difícil interpretação. Ele, por exemplo, foi possível, através das equações dele, calcular a velocidade da luz, bateu com os cálculos experimentais depois. Só que o que o Maxwell fez ia contra a teoria de Newton. Newton foi o maior cientista de todos os tempos. A maioria considera isso devido à sua qualidade matemática e interpretação da realidade. Maxwell ia contra Newton, mas as equações dele batiam com a realidade para o magnetismo. Ao invés de gerarem conflito, começaram a falar assim: Newton explica tudo, exceto o magnetismo de Maxwell, que magnetismo de Maxwell é explicado pelas equações de Maxwell. A partir das equações de Maxwell, surge a teoria chamada campo, que todo mundo já ouviu falar. E todo mundo já ouviu falar campo de força, principalmente nas séries e nos filmes de ficção científica, né? Vocês lembram disso? Assim, né? Estou falando algo que tá comum a todo mundo? Esse campo de força? Mas tá bom. O que é isso? É um campo em que um ímã, você coloca um ímã em determinado lugar, ele gera um campo onde ele atrai outros objetos. Esse campo ele tende ao infinito, mas ele enfraquece quanto mais distante fica do ímã. Isso ficou claro para todo mundo? Ou não? Sim. É um campo magnético. O campo de força, existe campo de força magnético, campo de força elétrica. Então, essa mesma ideia foi utilizada pela eletricidade. Se você colocar uma fonte de eletricidade, ela vai gerar um campo de força que vai diminuindo à medida que você afasta desse ponto de origem do campo. O que isso tem a ver com fluido? O fluido significa uma substância que é capaz de que as suas estruturas movem-se umas sobre as outras. Então, naquela época do Kardec, você tinha 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Fluido era para líquido e gasoso. Como ninguém sabia de que era feito o magnetismo nem a eletricidade, eles achavam que era um fluido, que era uma espécie de gás ou de líquido que se movia e era invisível. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? É como se fosse um gás se movendo, um gás elétrico, um gás magnético, certo? Tudo bem? Se tiver algum problema, eu paro, explico. Não? Então tá bom.
Aí, quando nasce a teoria de campo, você nasce uma equação em que quanto maior a distância do ponto, menor a força dela. Isso chama teoria de campo. Se o Allan Kardec estivesse a par desse conceito, ele não falaria mais em fluido magnético, fluido elétrico. Ele falaria em campo magnético, campo elétrico. Entendeu? Isso não está completamente entendido em termos de intuição na física, mas em termos matemáticos, sim. Para nós espíritas e para os espíritos, para a gente se comunicar, eu prefiro a palavra fluido. Por quê? Porque há cientistas modernos de hoje, eles não acreditam que uma força possa agir sobre outro objeto à distância, como um ímã, por exemplo, sem que haja entre eles algum tipo de matéria, algum tipo de partícula. Aí o termo fluido entra bem, mas não é mais líquido ou gasoso. Hoje são 5 estados da matéria. É o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, que é um fogo, por exemplo, ele é plasma, que são gases ionizados, e o quinto estado, chamado de aglomerado Bose-Einstein, que só acontece a uma temperatura muito baixa, perto de menos 273 graus Celsius. Nesse sentido, nós ainda não sabemos como que funciona isso. Nós sabemos que existem partículas com capacidade magnética, com poder magnético. Se ocorre um fluxo dela, nós não sabemos. Aí, a ciência para aí e vem o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, 2 livros trazidos pelo Chico e escritos por André Luiz, em que ele fala que são partículas. São partículas, inclusive ele fala de uma partícula que até hoje ninguém a conhece ou descobriu, chamado partícula do pensamento. O pensamento humano emitiria ou emite partículas, e essas partículas afetam as outras pessoas. Então, esse fluido que é chamado aqui é uma emissão do pensamento. E esse pensamento emite partículas que a gente desconhece. Partículas muito pequenas. Vocês ainda querem que fale mais sobre isso? Ou tá bom? Tá um pouco entendido? Como que tá isso? Aqui é o nosso bate-papo, assim, vocês fiquem à vontade para perguntar, para conversar. Pode continuar, papai. Você é suspeito, moleque, você faz física. Ok. Não, eu acho que pode continuar assim, viu, doutor? É, porque o menino faz física, claro que quer continuar. Mas para vocês terem uma ideia do tamanho de uma partícula, um, 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 um elétron, vamos fazer assim, um elétron ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que se a gente pudesse enxergar o elétron, o nosso tamanho para enxergar o elétron, proporcionalmente à dificuldade de vê-lo, seria uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Para vocês terem ideia da questão do negócio. Ele é bem pequeno. Ninguém viu o elétron, mas supõe-se que ele exista através de experimentos, de maneira indireta. As partículas, por exemplo, do núcleo do átomo, um próton e um nêutron, eles são cerca de 1840 vezes maior que o elétron. As menores partículas conhecidas seriam do tamanho do elétron, são partículas chamadas leptons, partículas muito pequenininhas, e que a gente não consegue perceber essas partículas. São partículas de massa desprezível, e a gente, algumas vezes, a ciência descobre que deve haver uma partícula para determinado fenômeno, faz-se a equação dessa partícula. Aí pega-se um receptor de rádio, igual daqueles rádios antigos, com uma potência muito grande, e verifica que existe um comprimento de onda, igual a gente sintoniza um rádio, uma FM, uma AM,
específica para cada partícula. Então, as partículas conhecidas do universo, elas são detectadas através de ondas em que nós temos aqueles radiotelescópios gigantescos que são capazes de captar determinados comprimentos de onda. Então, um elétron tem um comprimento de onda específico, um muon tem um comprimento, um muon é uma outra partícula, né, da matéria. Os prótons têm um comprimento de onda, os nêutrons, né, os quarks, que são esses tipos de partícula. E o tau, que é uma partícula bem pequenininha, o bóson de Higgs, que é uma partícula pequenininha, então eles têm esse comprimento de onda. Então, esses rádios têm essa capacidade. Então, no caso do bóson de Higgs, ele fez um cálculo na década de 60 e falou, olha, para que a teoria feche, essa partícula deve existir. Demoraram muitos anos para detectar. Quando ela foi detectada, ele ganhou o prêmio Nobel dessas partículas. Pelo que nós percebemos do estudo do André Luiz, a partícula do pensamento é uma partícula ainda menor e mais difícil de ser detectada. E nós não temos aparelhos para isso. Esse é o estado do estudo científico e espírita a respeito do que nós chamamos de fluido. Ok? Então, o que é esse fluido universal, ou fluido vital, ou eletricidade animalizada? São partículas que nós podemos considerar ondas. Essas ondas emitem energia, carregam energia consigo, são as características de onda, mas podem ter massa desprezível, massa, né, em termos de matéria, desprezível, uma quantidade de massa assim muito pequena, a gente não consegue nem detectar a massa dessas partículas. E isso permeia todo o universo. E o nosso pensamento tem capacidade de fazer com que as energias à nossa volta, dessa energia que permeia todo o universo, ou seja, dessas partículas que nós não somos capazes de perceber com a nossa tecnologia, nosso pensamento é capaz de mover, de gerar movimento, de gerar matéria, de destruir matéria, que é o que acontece no processo de materialização, no processo de utilização desse fluido cósmico universal, o fluido universal, nos fenômenos de materialização de objetos, de pessoas, essa situação que nós já lemos, mas provavelmente a maioria não viu. Então, nesse caso, a ciência, então, não consegue nos auxiliar, a não ser com a teoria por trás, mas não com a demonstração da existência dessas partículas. A filosofia espírita, dando crença e fidelidade aos trabalhos do Chico Xavier e do André Luiz e da equipe que trabalhou com eles, baseado nessas informações científicas da época, o André Luiz utilizou dados da ciência até da época, com pouca modificação de hoje, ou quase nada, para mostrar que faz sentido ter uma partícula do pensamento e que o fluido cósmico universal é uma energia ondulatória particular que permeia o universo todo e sai do Criador, chamado por ele de hálito do Criador. É a aura do Criador que permeia o universo todo e nós trabalhamos nessa aura do Criador como co-criadores. Então, nós somos capazes de emitir o nosso pensamento e, pela maneira como emitimos, pela força com que emitimos, de gerar alterações nas pessoas, no ambiente das pessoas, podemos melhorar o estado de espírito, melhorar o corpo através dos processos de cura que nós estamos falando. Por exemplo, um fluido voltado com amor para uma pessoa, com uma determinada força, é capaz de curar, capaz de melhorar, de destruir um processo infeccioso, de melhorar um estado de morbidade das células de um determinado tecido num determinado órgão. Assim até fica mais claro. Alguma questão sobre isso? Tá bom. Obrigado pelas várias perguntas. Continuo?
Sabe? Só um pouquinho que eu vou ver se ainda tem gente no estudo. O pessoal ficou. Não, depois de uma explicação dessa, tá? Fica todo mundo em silêncio, tentando absorver tanta informação. Mas obrigado, viu? E parabéns. Não, eu repito, eu falo de novo. Ficar em dúvida, pode perguntar, não tem problema algum. Eu tive a bênção, gente, e eu agradeço a Deus, muito a Deus, porque eu tive, ainda estou numa profissão, prestes a aposentar, mas numa profissão em que eu fui pago para estudar. E aí foi uma bênção poder ler, poder estudar, e eu tive a oportunidade de, em estudar para dar aulas nessas áreas, de poder fazer uma associação disso com os estudos espíritas, que a gente já vem fazendo há algum tempo. Essa foi uma grande bênção que Jesus permitiu que pudéssemos ter aqui na Terra. Por causa do Espiritismo, nós buscamos trabalhar nas áreas da saúde, de anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica, histologia, microbiologia, patologia, essas coisas. E depois na área de exatas, matemática, física e só, né, engenharia, química. Eu tive a oportunidade, depois de já bem 2 anos atrás, terminar um mestrado em física na área de quântica, graças à curiosidade de querer aprender sobre o espiritismo. Então, por isso temos condições de comentar. Só que temos também a noção de que não é algo que é comum, que é cotidiano. Então, a nossa tentativa é trazer isso o mais próximo possível. Tá? Lembrando que nessa parte de ciência, a doutrina espírita, como ciência, foi escrita no século XIX. E o Kardec falou, se a ciência falar algo que nós estamos errados, nós aceitamos a ciência. Mas não tem nada errado, a questão é só terminologia. Então, qualquer coisa que quiser perguntar, pode perguntar, não tem problema. Se não soubermos, buscamos nos livros. E os livros do André Luiz que eu citei, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, eles são livros bastante densos, com uma teoria de física baseada no ensino médio. Não é uma teoria baseada em ensino superior. Mas as deduções são deduções mais complexas e mais interessantes de serem vistas, né? Resumindo, então, o que é esse fluido magnético, fluido vital, animalizado? Vamos chamar isso de a energia que emitimos ou recebemos, e que está no universo através de um fluido especial, mais fino, que pode ser transformado em qualquer tipo de coisa. O fluido cósmico universal é um fluido que pode ser transformado em planetas, corpos materiais e sóis, nebulosas, formas galáxias. A condensação desse fluido cósmico universal é que forma a matéria que a gente sente. E a matéria que a gente não sente também, que não dá nem para falar sobre ela. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. É a alma que avisa, né? É o espírito vê e transmite para o corpo, aí quando ele está no corpo ele informa. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito e livremente a atravessa? Ele pergunta assim, como é que o sonâmbulo pergunta, eles fizeram esse teste, né, o próprio Kardec. Pergunta para o sonâmbulo assim, o que está acontecendo na outra sala? O sonâmbulo fala, tem fulano, ciclano, acontecendo isso, isso, isso. Mas aí é o espírito que está vendo. Essa matéria que para nós é densa, para o plano espiritual imediatamente ligado ao nosso, eles vêm através das paredes.
um cientista chamado Louis de Broglie, em francês, ganhou o prêmio Nobel em 1924, ou ele fez o estudo em 1924, e ele mostra assim, que tudo é onda, que tudo que nós vemos e sentimos tem energia envolvida. Quanto menor a quantidade de onda numa matéria, mais material ela é. Então, por exemplo, nós temos um comprimento de onda bastante grande, e isso significa que nós somos algo materializado, palpável. Mas que se nós tivéssemos uma capacidade, uns sentidos mais adiantados, nós veríamos uma mesa sólida, por exemplo, como vários elétrons e átomos tremendos se movimentando. E para nós ele dá a ideia de sólido, mas de fato, no que nós estamos vendo aqui, é algo que os espíritos falaram precedente à teoria de de Broglie, de 1924. E o cientista fala que tudo é onda. E isso tem uma equação associada a isso, a equação de de Broglie. Ele associou parte da equação de Max Planck, que em 1901 lançou um artigo falando sobre, iniciando a chamada física quântica para explicar alguns fenômenos, algo que é bastante matemático, ele nem acreditava no que ele fez, ele usou uma ferramenta matemática para explicar um processo que ele intuitivamente não concordava. E ele morreu não acreditando que aquilo que ele tinha feito, que lhe deu o prêmio Nobel, de fato existia. Ele achava que ele existiria uma explicação melhor do que a dele para o fenômeno, né? E Albert Einstein, em 1905, publica num dos trabalhos a chamada teoria da relatividade, e o de Broglie, associando energia e matéria, o de Broglie associa, então, uma parte do trabalho de 1901 de Planck com o trabalho de 1905 de Einstein, numa única equação, e aí é possível, por essa equação, na interpretação dela, uma equação, ela condensa na estrutura matemática dela informações importantes. Então, na interpretação da equação, a interpretação é que tudo que nos envolve é, ao mesmo tempo, energia e matéria. E aí, os espíritos, então, mostram que isso de fato existe. De forma, isso aqui é filosófica, é teórica, ele está dizendo, eles não provaram. Isso que ele acabou de falar aqui foi provado, ele falou se foi em 1957 ou 1955, não importa, mas o livro foi publicado em 1857, não 1900, né? Em 1857 para 1900 são 43 anos. 43 anos até 1924 são 67 anos. Então, 67 anos antes do processo de descoberta de Broglie, 48 anos antes da descoberta da física quântica ou do mundo quântico, os espíritos já falaram essa informação sobre a matéria, nenhum obstáculo oferece, a interpretação é essa. Nesse caso, nós temos na pergunta 429 uma, vamos dizer assim, uma profecia de um processo científico. Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Para vermos, precisamos dos olhos. Se fecharmos os olhos, a gente não vê. Para ouvirmos, precisamos das orelhas. Se fecharmos as orelhas, nós não ouviremos. No caso das orelhas, tem que ser de forma secundária, né? Os dedos ou algum aparelho. O olho nós fechamos. E o espírito, o perispírito, não obstante o perispírito também ser um corpo idêntico ao nosso, ele não consegue parar de ver, a não ser pela força do pensamento. Ele vê pelo corpo inteiro. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito,
Por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Aí que voltamos à questão das vidas passadas, né? Quando o indivíduo não pode saber o passado, os bons espíritos não se aproximam e não informam. Aí aproximam-se os obsessores e falam bobagens, porque as pessoas estão querendo saber algo que não deve. Se for para lembrarmos de uma vida passada, ela vem em sonho, em revelação para nós. Não é necessário buscar um profissional que faz essa busca, até porque provavelmente a maioria dos profissionais não tem condições, nem morais, nem intelectuais, nem de conhecimento de fazer a busca. Certo? Pensemos assim. Se eu sou uma pessoa que preciso do dinheiro da outra para que eu possa receber, eu, como vendedor, eu quero deixar a pessoa mais ou menos feliz para poder receber o dinheiro. Se eu não tenho escrúpulo e não estou ligado com a verdade, mas apenas tenho interesse financeiro, eu vou dar informações para que a pessoa fique feliz, retorne e fale para outra. E não uma informação, falar, olha, na vida passada, assim como na de hoje, você continua sendo uma pessoa hipócrita, mentirosa, falsa. Não vai receber ninguém de volta no consultório, né? E ele vai dizer outras coisas, ele vai fazer algo que as pessoas gostam, que a maioria gosta, que é falar de elogios, falar de coisas que não necessariamente são verdade. Eu acho que eu me fiz entender bem agora, né? Tá bom. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já lhe temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Eu não sei se seria muito perguntar, mas vocês entendem que aqui também houve uma revelação de 44 anos antes também, na psicanálise, de uma estrutura mental chamada de inconsciente, em que Freud prevê a existência do inconsciente um pouco antes, né, na verdade, 1896, mas o próprio Freud considera que a teoria psicanalítica nasce com o início do século, em 1900, do século XX. Então, o que ele está dizendo é que tem coisas guardadas na memória que nós não acessamos, que pode nos causar alguns problemas ou até nos dar soluções, que seria o inconsciente. É aqui que ele está falando disso. Tem informações que a gente tem, que nós não conseguimos buscar. Quando ele fala que até no estado sonambúlico, ele tem informações que ele não consegue rememorar. Novamente, é isso que Freud chama de inconsciente. Não que o Freud deu esse conceito, mas tudo aquilo que nós guardamos da nossa memória e não percebemos, mas que de certa forma nos afeta, foi chamado de inconsciente. Interessantemente, nós também temos uma revelação do que aconteceria no início do século XX.
Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. Eles transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denota. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. O sonâmbulo falando, né? Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, aqui entra o Allan Kardec explicando que nesse processo de sonambulismo pode haver o processo obsessivo e os espíritos levianos podem falar através do médium sonâmbulo, indicando-lhe coisas para falar que não são verdades, que são utopias. Por outro lado, quando isso é útil, bem usado, o indivíduo em estado sonambúlico ou estado de desdobramento pode usar a mediunidade para verificar um problema em outra pessoa. E até, se ele não souber o medicamento, um espírito bom lhe indica o medicamento, mas ele mesmo pode saber de outras vidas do conhecimento que adquiriu nessa vida. Já vai. Não sei quem levantou a mão. Fique à vontade, seu Wilson. Ô, Thales, pode um sonâmbulo obsidiado cometer um crime? Se não for da índole dele, não. Mas essa pergunta sua, você viu que o sonambulismo tem vários níveis, né? Muitas vezes a pessoa comete um crime, ela está num estado de hipnose gerado pelos espíritos inferiores, pelos obsessores. Mas alguém hipnotizar o outro para matar vai depender se o hipnotizado tem esse desejo, se ele tem essa vontade. O indivíduo que é hipnotizado, ele não faz nada que a sua consciência não lhe permita. Em momento algum é tolhido o livre-arbítrio dele. Ele só obedece naquilo que lhe interessa. É quase como um processo obsessivo mesmo. Thales, Ah, aí no caso de uma pessoa ter sido assassina numa outra encarnação e trazer no seu espírito o sentimento da culpa, um obsessor pode acessar a sua mente e agir sobre ela de forma que ela cometa esse crime novamente? sim, se ela não venceu, se ela não se arrependeu, se ela não superou esse processo, se lhe é conveniente, de certa forma, não sentir culpa nesse caso, do que ele está fazendo, ou ele gosta do sentimento de culpa sobre isso, ele pode fazer sim. Na verdade, nós vamos pegar o livro, eu acho que é Evolução em Dois Mundos, se eu não estou enganado, que vai falar sobre a questão da hipnose. Toda vez que nós conversamos com uma pessoa, nós estamos trabalhando em trabalho de hipnose. Aqueles que ouvem estão se deixando hipnotizar. Aquele que ouve, mas não quer fazer parte daquela mesma ideia, ele não se deixa hipnotizar. Quando nós ouvimos alguém falar conosco, nós nos deixamos hipnotizar. Então, o processo de relação entre as pessoas é um processo de hipnose menos forte, mais simples, mas sempre há hipnose. Por isso que algumas vezes, algumas pessoas com alta capacidade magnética e hipnótica fazem com que as pessoas acreditem nela, mas são pessoas da mesma índole. Nós vemos, por exemplo, algumas vezes na própria universidade, nos colégios, alguns professores formando grupinhos de alunos extremamente maldosos, vaidosos, que utilizam esses alunos para fazer mal para outros professores. Isso aconteceu porque aqueles alunos se sentiram atraídos pelo poder hipnótico da pessoa que eles se submeteram por aceitarem essas ideias. Então, quando se formam grupos, por exemplo, existe ali uma forte associação mental de caráter hipnótico. Vai lá? Oi? Desculpa, Thales, eu até esqueci aqui. Eu fiz essa pergunta
porque a minha mãe teve uma prima que há uns 60, 70 anos atrás, ela matou uma tia. Mas ela não era uma pessoa má de ninguém má, inclusive por família, né? E ela tinha um processo obsessivo observado pela minha avó, pelo meu avô, por uma outra. E no dia em que ela matou essa tia, quando a polícia saiu da casa levando ela, essa a médium, que era também na família, ela viu um espírito muito grande junto dela. E ele, o pensamento dele é que ele tinha feito aquilo, ela fazer aquilo, entende? Por isso que eu fiz essa pergunta. Ah, sim. Nesse caso, é obsessão mesmo, dona Maria Ângela. Mas, mesmo ela estando obsediada, e a culpa sendo repartida, mas não necessariamente 50% para cada, é uma coisa que a justiça divina sabe perfeitamente, mas nós não. Houve sim um processo de hipnose, mas só aconteceu porque o hipnotizado permitiu. Sim. E ela, inclusive, acabou cometendo suicídio com a prima de mamãe, muitos anos depois. Obrigada, Thales. Disponha. Como que chama a pessoa? Chamava-se Neuza. Vamos emitir para a dona Neuza todo o nosso carinho e desejo de vê-la bem. E se de alguma forma, onde ela estiver, puder receber as nossas vibrações boas, que ela receba na forma de que o nosso Senhor Jesus Cristo perdoa todos em nome do Pai e dá condições e chances todos de se regenerarem, pois nenhum de nós aqui está ou esteve ileso de cometer crimes e atos atrozes ao longo da nossa história. E se hoje nós podemos nos recuperar dessas situações, ela também pode. Obrigada, Thales, principalmente por essa prece. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Isso aqui, agora, o pessoal mais antigo vai me perdoar, mas eu vou ter que falar que isso aqui foi uma profecia do Thundercats, né? O ouro de Tandera que dava visão além do alcance. Diz que durante o sono a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Como nós falamos, você pode perguntar para o sonâmbulo o que está acontecendo a tantos quilômetros, ele vai lá, busca a informação e traz de volta. E com a velocidade do pensamento. Tá? O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. Outra coisa importante é a organização física. Tinha-se a ideia, na época do Kardec, tinha-se a ideia, é importante dizer, do que era hereditariedade. Só que não sabia da genética. O DNA não era conhecido a sua estrutura e nem como que os caracteres genéticos eles eram passados de pai para filho. Isso foi estudado por Gregor Mendel, que nasceu em 1822, morreu em 1884. 1800, Gregor Mendel foi um padre de um mosteiro, né, na Suíça, na Áustria, quer dizer, e ele estudou aqueles caracteres das ervilhas. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se você já lembra dessa situação. E ele publicou os trabalhos dele, né, por volta de 1863. E os trabalhos foram feitos em 1856 e 1863. Ele cultivou as ervilhas, fez os trabalhos, publicou o trabalho nas chamadas primeira e segunda lei de Mendel, que na época ele não chamou de primeira lei de Mendel. Na verdade, o trabalho dele foi publicado em 1865. E o que acontece
é que só em 1901 que 2 holandeses conseguiram entender o trabalho de Mendel e traduzir para a gente estudar hoje. Então, na época do Kardec, não se tinha noção de como que as informações eram passadas de pai para filho. O que se falava era: o indivíduo tem o sangue do pai. O sangue do pai é mais forte que o da mãe. Por isso, ele se parece mais com o pai do que o da mãe. Ou o sangue da mãe é mais forte que o do pai e se parece mais com a mãe do que o pai. Okay? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Interpretação à luz dos conhecimentos modernos. Geneticamente favorável para a mediunidade. Estudo que nós já sabemos, mas que agora alguns brasileiros, sob o comando de um pesquisador, um médico de Juiz de Fora, chamado Alexandre de Moraes, não, Alexandre Moreira, né, de Moraes é o outro. Alexandre Moreira, que ele faz estudos sobre mediunidades, sobre espiritualidade, ele é espírita. E ele publicou um trabalho que ele fez um estudo sobre os médiuns, e pela maneira como ele estudou os médiuns, ele chega à conclusão e publica um artigo mostrando que mediunidade é genética. Portanto, aqui a resposta bem antes do tempo, mostrando que mediunidade é genética. Logo, aquilo para qual a gente veio, nos é dado o corpo para que cumpramos a missão que nós prometemos no plano espiritual, nas condições necessárias para fazer. As faculdades que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte, somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, não é algo completamente perfeito, né? Ele não vai enxergar como espírito perfeitamente, mas ele vai ter algumas das liberdades que o espírito tem. Eu vou aqui terminar na 435, nosso estudo de hoje, e a gente volta 7:05 para o estudo do Novo Testamento. Tudo bem? Hoje eu consegui acertar, então nós fizemos o João cedo e vamos continuar o Lucas agora mais à tarde. Já estamos no finalzinho dos estudos com o Lucas, né? E vamos terminar esse trabalho com Lucas, tá bom? Então, até breve.